E esse episódio, mais uma vez, me fez lembrar de uma das obras da literatura que eu mais prezo, eu considero um dos meus livros de cabeceira, que é O Nome da Rosa, do autor italiano Umberto Eco, que para mim é um dos maiores e mais consagrados pensadores do século XX, um autor e um filósofo extremamente versátil na sua produção intelectual, porque ele escreveu seus romances famosos, né, como O Próprio Nome da Rosa, Baldolino, esse livrinho que está aqui também, esse pequeno calhamaço aqui, que eu até vou pegar para vocês aqui, O Pêndulo de Foucault, e eu já aproveitei e peguei aqui também este outro aqui, o do Umberto Eco, O Fascismo Eterno, para vocês verem que realmente eu sou fã desse autor, e um grande leitor desse extraordinário pensador, e que, inclusive, se estivesse ainda hoje vivo, né, com certeza estaria fazendo uma análise, uma leitura muito própria e muito atual, né, do que são as redes nos dias atuais, porque, inclusive, numa das suas últimas entrevistas, ele nos legou, né, uma frase, né, uma consideração onde ele praticamente demonstra aquilo que todo mundo já sabe, né, que as redes sociais acabaram se tornando um repositório, uma porta aberta escancarada, quase que um esgoto aberto para os mais diversos tipos de opiniões, inclusive aquelas mais desqualificadas, dando voz ao que ele chamou de imbecis, isso é fato. Essas vozes que por vezes ficariam ali, né, reduzidas a um pequeno círculo e que hoje acabam ganhando um grande espaço, uma grande repercussão e, sem dúvida nenhuma, em muitos casos, desqualificando o debate, criando uma série de problemas que hoje, inclusive, precisam ser enfrentados aí por uma regulamentação estatal, como a escala desse debate, dessa discussão envolvendo o PL das fake news. É um tema que, como vocês podem ver, a gente está sempre retomando aqui e muito provavelmente retomaremos em outras oportunidades, né? Mas o que eu queria falar aqui rapidamente é do Nome da Rosa, né? Do Nome da Rosa. Esse livro extraordinário também, que conta, que é um romance, né? Um romance investigativo que se passa no século XIII, se eu não me engano, e que gira em torno de uma série de assassinatos que estão sendo cometidos dentro de uma abadia onde existia uma gigantesca biblioteca, naquele período que evidentemente se valorizava muito, né, um conhecimento escrito e que era dominado e controlado pela Igreja Católica, né? Que era responsável não apenas por guardar esse conhecimento, conservar esse conhecimento, e guardem bem essa palavra conservar, e obviamente restringir o acesso a esse conhecimento para somente determinados círculos muito restritos de determinados indivíduos, obviamente membros da própria Igreja, e também um controle obsessivo com o conteúdo desses escritos. E não é à toa que todas essas mortes e assassinatos começam a ocorrer justamente em torno ou por conta de um livro. Ou uma das obras consideradas perdidas ao longo do tempo do Aristóteles, que seria a Poética, volume 2, ou o segundo volume de A Poética, que realmente é um fato histórico, né? E que Umberto Eco, na sua genialidade, aproveitou, como é do estilo dele, né, uma história baseada em fatos, e que sobre esses fatos ele cria toda uma história então ficcional, que no caso gira em torno desse livro, e as pessoas começam, que os integrantes daquela abadia simplesmente começam a morrer por conta desse livro. Não vou ficar aqui entregando nada muito aprofundado do plot, né, em torno da história, para estragar aí a surpresa para aqueles que não leram ou não viram o filme, porque inclusive tem um filme também muito bom, uma adaptação muito boa, inclusive com o Sean Connery, no auge da sua carreira, que conta também com a participação, se não me engano, do Christian Slater, que é o seu ajudante, o seu discípulo, né, o Addison, e que, resumindo a história, para eu chegar logo no ponto que eu quero, né, coloca em discussão justamente o tema do humor, do riso, né, porque o que vai incomodar aqueles abades e monges, né, que tomam conta lá daquela biblioteca, o venerável Jorge, que era um dos decanos, um dos mais antigos
bibliotecários naquela abadia, é o que ele considera como o risco, o perigo do contato que o homem, que o ser humano, que as pessoas teriam com o humor. Algo que para ele era algo que para ele seria inaceitável num ambiente conservador, um ambiente em que se deveria preservar o temor a Deus ou aos mistérios, porque ele considerava que a pessoa ou o indivíduo que se entrega, né, ao riso e ao humor seria alguém que não levaria a sério os mandamentos de Deus, os dogmas da igreja, e por isso deveriam ser contidos e até mesmo proibidos de rir, ou de sorrir, ou de se apresentar com um certo ar de felicidade ou de prazer.